Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Henrique, eu sou aluno da Faculdade São Francisco da Paraíba, no qual na instituição eu faço o curso de farmácia, né? Para falar um pouco para vocês sobre o SUS, né? Relacionado à questão dos princípios ideológicos ou doutrinários e os princípios organizacionais. Essa apresentação hoje é em decorrência de uma nota avaliativa, né, da cadeira de saúde coletiva ministrada pelo professor Anderson, no qual a gente ficou encarregado de escolher um assunto, né, que ficava ao nosso critério, e a gente fazer um vídeo sobre ele. Bem, pessoal, antes da gente falar um pouco, abordar a questão dos princípios, né, dos 6 princípios e diretrizes do SUS, a gente vai começar iniciando falando um pouquinho sobre o SUS, para a gente entender. Então, o SUS, a sigla SUS significa Sistema Único de Saúde. Então, o SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública, né, no mundo. Então, segundo o Ministério da Saúde, o SUS atende cerca de mais de 190 milhões de pessoas, sendo que 80% dessas pessoas que são atendidas dependem exclusivamente dos serviços do SUS. Então, como se deu a criação do SUS? A gente vai fazer um breve momento histórico, né, para a gente entender. Então, o SUS, anteriormente ao SUS, só quem se tinha direito a acesso à saúde era quem fosse contribuinte com a Previdência Social ou filantropias. Então, a partir disso, gerou uma série de movimentos. Dentre esses movimentos está a questão da reforma sanitária, né? No qual as pessoas que faziam parte desse movimento, que eram intelectuais, militantes da saúde, dentre outras pessoas, defendiam que a saúde é um direito de todo cidadão e não apenas um direito de quem é contribuinte com a Previdência Social. Então, a partir dessa reforma sanitária, né, ocorreu a questão da 8ª Conferência de Saúde em 1986, no qual, nessa 8ª conferência, foi abordado essa questão desses temas da reforma sanitária, né, como a saúde, um direito de todo cidadão, um direito de todos, e foi abordado, e a partir daí foi criado o SUDES, que é o Sistema Único Descentralizado de Saúde, que com o passar do tempo foi sofrendo aperfeiçoações, modificações, e em 1988, a partir da Constituição Federal, deixou de ser SUDES e passou a ser SUS, Sistema Único de Saúde. Então, como eu falei, o SUS, né, ele foi criado a partir da Constituição Federal de 1988 e que defendia o quê? Que a saúde é um direito de todo cidadão brasileiro, o acesso à integralidade, à equidade, dentre outros princípios que eu vou mencionar mais à frente. Bem, então, anteriormente à Constituição de 88, como eu mencionei, só quem se tinha direito a acesso à saúde era quem fosse contribuindo com a Previdência Social. Então, gerou uma série de movimentos, como eu citei a questão da reforma sanitária, né? Em 1988, a partir da Constituição Federal, se deu a criação do SUS. Então, o SUS, ele se divide em 6 princípios, que são eles, princípios doutrinários ou ideológicos, né? Onde estão a universalidade, que dizia o quê? Que a saúde é um direito de todos, né? Porque, como eu comentei no breve contexto histórico, que só quem se tinha direito, acesso à saúde, era quem fosse contribuinte com a Previdência Social, né? Então, o SUS, a partir da Constituição Federal de 88, desmontou essa questão, aboliu essa questão. E o SUS passou a afirmar o quê? Que a saúde é um direito de todos. Então, esse é o princípio da universalização. Outro princípio bem interessante é a questão da integralidade. E o que diz o princípio da integralidade? Diz que o indivíduo, o usuário, ele vai ter acesso à assistência à saúde
de forma integral, de forma completa, ou seja, desde a prevenção até a reabilitação. Porque anteriormente a esse princípio, a assistência à saúde era mais centralizada na doença. E a partir desse princípio da integralidade, o indivíduo, a assistência não vai ser centralizado mais apenas na doença, mas sim desde a prevenção até a reabilitação. Outro princípio também, dando continuidade, é a equidade. Que a equidade é o quê? A equidade é dar mais assistência a quem tem mais necessidade. Ou seja, o indivíduo, o usuário, ele vai receber a assistência de saúde de acordo com a necessidade que ele precisa, né? Então esse é o princípio da equidade. Bom, então esses foram princípios doutrinários, ou também chamados de princípios ideológicos, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre os princípios organizacionais. Um dos primeiros princípios organizacionais está a regionalização. E o que é essa regionalização? É uma organização das regiões de saúde, né? Com a finalidade de quê? Com o objetivo de quê? De melhorar e de facilitar o acesso do indivíduo ao serviço de saúde. E caso porventura o indivíduo precise de um serviço, né? Em que em seu município não se tem, então a regionalização ela faz justamente isso, ela organiza essas regiões para que o indivíduo ele tenha uma facilidade no acesso ao serviço, seja em sua cidade ou seja em cidades circunvizinhas. E essa regionalização se dá a partir de 3 entes federativos ou 2 entes federativos, tri ou bipartite, como por exemplo município, estado e união, ou município, estado, ou estado e união, ou união e município, enfim. Então outro princípio bem interessante também, que é abordado pelo SUS, é a hierarquização. Ou seja, o indivíduo ele vai receber a assistência, né, de acordo com o seu grau de complexidade do seu problema. Então, o indivíduo ele vai receber a assistência à saúde de acordo com o grau de complexidade do seu problema. Por exemplo, o indivíduo ele precisa se verificar nele ou se aferir a pressão arterial. Então, o indivíduo ele vai procurar o setor de baixa, média ou alta complexidade. Então, ele vai procurar o setor de baixa complexidade, como, por exemplo, a UBS. Por exemplo, se o indivíduo ele sofre um acidente e fratura a tíbia, né? Que o popularmente pessoal chama como osso da canela. Então, ele vai procurar um serviço de quê? Baixa, média ou alta complexidade. Então, vai ser um serviço de alta complexidade, que é o hospital. Então, esse é o princípio da hierarquização. O indivíduo, o usuário, ele vai receber a assistência daquele serviço de acordo com o seu grau de necessidade, né? Então, de acordo com o seu grau de complexidade do seu problema, ele vai receber a assistência. Outro princípio, dando continuidade, é o princípio da descentralização, que anteriormente o atendimento à saúde era centralizado nas capitais. A partir da criação do SUS, ocorreu o quê? Essa descentralização, ou seja, essa distribuição que era apenas das capitais, que era apenas centralizada nas capitais, foi distribuído para comunidades e periferias, com o objetivo de quê? Facilitar com que o indivíduo ele tenha acesso, né, à unidade e que o seu problema seja resolvido também com mais facilidade e de uma forma mais rápida. Outro princípio também relacionado ao SUS é a participação popular, também chamado também de princípio misto. E como se dá essa participação popular no âmbito do SUS? Se dá a partir de conferências de saúde e conselhos de saúde, no qual a população participa, né? É como uma forma de avaliação do serviço de saúde e também, caso tenha algum indivíduo que esteja participando desse conselho ou dessa conferência que tenha algumas sugestões como forma para implementar, para melhorar a questão do atendimento ao SUS, então é debatido essas questões. Então,
Bem, pessoal, esse é meu trabalho, né? Eu tentei ao máximo passar o conhecimento que eu obtive para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E se Deus quiser, até o próximo vídeo.